Olá, pessoal. Essa aula é sobre linkage, mas também pode ser chamada de ligação gênica. É uma parte da genética que não foi proposta por Mendel e foi desenvolvida principalmente por um pesquisador chamado Morgan, que percebeu proporções fenotípicas diferentes das proporções propostas na segunda lei de Mendel. Só para relembrar, a segunda lei de Mendel, aqui nós temos uma célula dihíbrida, onde apresenta dois pares de cromossomos homólogos que apresentam dois genes diferentes, cada um em um par de cromossomos. Essa célula, ao entrar em meiose, ela vai formar 4 células diferentes, com metade da quantidade de cromossomos. Como esses cromossomos se segregam independentemente, ela vai poder formar 4 gametas diferentes. Ela pode formar gametas contendo um azão de um par de cromossomos e outro bezão de outro. Pode formar gametas contendo azão bezinho, ou azinho bezão, ou azinho bezinho. Uma proporção genotípica de 1 para 1 para 1 para 1. 25% de chance de formar cada um desses gametas. Agora, no linkage é diferente. Aqui eu tenho um exemplo de uma outra célula que também é dihíbrida, que também apresenta 2 pares de genes. Porém, esses genes estão ligados, eles estão em linkage, ou seja, esses 2 pares de genes estão no mesmo cromossomo. O azão e o bezão estão em um cromossomo e o azinho e o bezinho estão em outro cromossomo. Quando a gente fala de genes ligados, a gente representa dessa maneira. Se esses genes estão ligados, a proporção genotípica dos gametas será diferente. Aqui eu tenho, novamente, um exemplo dessa célula que vai entrar em meiose. Em um cromossomo eu tenho azão-bezão e no outro cromossomo eu tenho o azinho-bezinho, lembrando que são cromossomos homólogos. Quando essa célula entrar em meiose, a primeira coisa que ela vai fazer é duplicar as suas fitas de DNA. E esse cromossomo, que era simples, vai se tornar um cromossomo duplicado. Após a duplicação, existe uma fase na meiose chamada prófase 1, onde ocorre um processo chamado crossing over, também chamado de permutação gênica ou até mesmo de recombinação, onde esses pares de cromossomos homólogos trocam de pedaços. A gente percebe isso exatamente aqui. Existe um pedacinho lá desses cromossomos que são trocados. Vai um para um cromossomo e o outro gene vai para o outro. No final da meiose 1, eu tenho aqui a separação desses cromossomos homólogos. Vai um cromossomo para uma célula e outro cromossomo para outra. Percebam que essa célula aqui apresenta um cromossomo com 2 cromátides. Em uma das cromátides eu tenho um azão e um bezão. Na outra cromátide eu tenho um azão e um bezinho. Por que esse bezinho aqui? Porque foi o bezinho, é aquele gene que foi trocado durante a meiose, durante o crossing over. Na outra célula eu vou ter uma cromátide contendo azinho e bezinho. Na outra cromátide eu tenho um azinho e um bezão. Da onde veio esse bezão? Lá do crossing over. Aí durante a meiose 2, eu terei aqui a separação dessas cromátides. Eu vou ter um gameta contendo azão-bezão, outro gameta contendo azão-bezinho, outro gameta azinho-bezão, outro gameta contendo azinho-bezinho. Percebam que são os mesmos tipos de gametas que nós vemos lá na segunda lei de Mendel. Porém, aquela proporção de 25% para cada tipo de gameta não existe no linkage. Por que não existe? Porque quando a gente analisa esse crossing over, ele não acontece todas as vezes que essa célula for entrar em meiose. Acontece em menos de 50% das vezes.
Ou seja, esses gametas aqui, que nós chamamos de parentais, que são os gametas que vão apresentar os genes que existiam nos cromossomos que originaram essa célula, eles sempre vão aparecer. Então, olha só, esse gameta parental aqui, azão, bezão, e esse outro gameta parental contendo azinho, bezinho, ele vai aparecer sempre mais do que 50% das vezes que essa célula entrar em meiose. Já esses gametas que se originaram por conta do processo de crossing over, não vai acontecer sempre. Então, não é sempre que eu terei esse tipo de célula aqui com genes recombinantes. Então, aquela proporção de 25% para cada um dos genes, para cada um dos gametas, não existe no linkage. Os gametas recombinantes aparecem em menos que 50% das vezes que essa célula entrar em meiose. Isso tem que ficar claro. A gente também consegue saber a posição que esses genes estão ligados num cromossomo. Isso porque já se sabe que quanto maior a distância entre esses genes, maior a frequência do crossing over. Até porque esse crossing over acontece sempre aos blocos. Se os genes estiverem muito próximos, dificilmente vai acontecer a recombinação aqui, porque esse bloco será levado por inteiro durante esse crossing over. Sabemos também que a distância entre dois genes é chamada de unidade de recombinação Certy-Morgan ou morganídeo. E por convenção, a distância entre os genes é igual à taxa de recombinação. Então, se no exercício disser assim, a distância entre o gene A e o gene B é de 10 unidades de recombinação. Então, você sabe que a taxa de recombinação entre aqueles genes também é de 10%. Lembrando que a taxa de recombinação, ou taxa de crossing over, acontece sempre em menos que 50% das vezes que aquela célula for fazer meiose. Esses genes podem se organizar de maneiras diferentes em um par de cromossomos. Quando eu tenho a disposição chamada cis, em um par de cromossomos, um deles terão só os alelos dominantes e o outro cromossomo homólogo só os alelos recessivos. Então, quando essa célula aqui, que apresenta cromossomos de disposição cis, fizer meiose, esses gametas, na verdade, esses cromossomos irão se separar e eu vou ter um gameta só com alelos dominantes e outro gameta só com alelos recessivos. Porém, se essa mesma célula, nesse mesmo cromossomo, acontecer o crossing over, se isso ocorrer, eu vou ter gametas recombinantes, onde em uma célula eu vou ter um cromossomo azão-bezão, e em outra célula, azinho-bezão. Já em cromossomos com disposição trans, eu tenho em um par de cromossomos, em um deles eu tenho tanto o alelo dominante quanto o alelo recessivo. Nesses dois pares acontece isso. Ou seja, quando essa célula aqui entrar em meiose e esses cromossomos se separarem, eu vou ter um gameta azão-bezinho e outro gameta azinho-bezão. E se acontecer o crossing over nessa célula, eu vou ter gametas recombinantes, tendo azão-bezão em um e azinho-bezão em outro. É o inverso da disposição cis. Bom, agora vamos fazer alguns exercícios para ver se a gente realmente entendeu. Vou ler o enunciado para vocês. Conhecendo a distância entre os diferentes locos gênicos, é possível construir mapas cromossômicos e, conhecendo a porcentagem de permutação entre os genes A, B, C e D, pode-se encontrar suas posições relativas nos cromossomos. Assim, assinale a alternativa em que está indicada a sequência mais provável dos genes A, B, C e D com locos no mesmo cromossomo, apresentando as seguintes frequências de recombinação.
Bom, então o que ele quer saber aqui? Apresentando as taxas de recombinação, ele quer saber onde esses genes estão posicionados nesse cromossomo. Temos 4 genes diferentes, cada um deles está numa posição diferente. Lembrando mais uma vez que quanto mais distante esses genes estão, maior será a taxa de recombinação. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que olhar nesse exercício. Quais são os genes que estão mais distantes? São aqueles que apresentam maior taxa de recombinação. Então, analisando aqui o enunciado, A e D têm a maior taxa. Então, significa que A e D são os genes mais distantes. Então, imagina que essa é uma representação de um cromossomo, essa linha aqui vertical, e as linhas horizontais são as linhas que representam as posições desses genes. A gente já sabe que entre o gene A e D existe a maior taxa de recombinação, ou seja, são genes que estão mais distantes nesse cromossomo. Então, a gente põe o A numa ponta e o D numa ponta. A segunda maior taxa de recombinação é entre B e D, de 24. Então, o B a gente coloca aqui. E entre C e D e A e C, a taxa é de 20%. Então, a posição seria aqui. E a menor taxa é entre A e B, de 16%. Então, aqui é a menor distância. Ou seja, a resposta correta aqui, na posição desses 4 genes, seria a letra E. A, B, C e D. Olha, outro exercício eu vou ler com vocês. Admita que 2 genes, Azão e Bzão, estão localizados em um mesmo cromossomo. Então, já sabemos que ele está falando de linkage aqui. Um macho, Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, foi cruzado com uma fêmea, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. Vejam que eles colocam um traço aqui entre esses alelos. Significa que esses dois alelos, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho, eles estão em um par de cromossomos homólogos. O Azinho Bzinho está em um e o Azinho Bzinho está em outro cromossomo. Sabendo que entre esses 2 genes há uma frequência de recombinação igual a 10%, qual será a frequência de indivíduos com genótipo Azinho Bzinho, Azinho Bzinho, Azão Bzinho, Azinho Bzinho encontrada na descendência desse cruzamento? Interpretando então o que o enunciado disse, o macho é duplo heterozigoto. Em um cromossomo ele tem Azão, Bzão, e no outro par de cromossomo homólogo ele tem um Azinho e um Bzinho. Quando esse macho aqui for fazer meiose, ele tem 4 possibilidades de gametas. Ele pode ter um gameta contendo Azão, Bzão, ou um gameta contendo Azinho, Bzinho. São os gametas parentais. Agora, se acontecer crossing over entre esses cromossomos, ele pode formar gametas recombinantes. Um gameta contendo Azão, Bzinho ou um gameta contendo o Azinho, Bzão. Já a fêmea, como no enunciado disse, ela é duplo homozigota, recessiva. Em um cromossomo ela tem Azinho, Bzinho e no outro cromossomo homólogo também é Azinho, Bzinho. Ela só tem uma possibilidade de gameta. Todos os gametas dela serão Azinho, Bzinho, tanto os parentais quanto os recombinantes. Então, depois que você descobriu os gametas possíveis, tanto do macho quanto da fêmea, você faz o cruzamento entre esses gametas. Você pode montar aqui o quadro de Punnett, de um lado você põe os gametas do pai, do outro lado os gametas da fêmea, e faz o cruzamento. E a gente consegue perceber aqui que a probabilidade de ter um indivíduo Azão, Bzinho, Azinho, Bzinho, que pede no enunciado, é uma possibilidade aqui. Porém, no exercício, diz que a taxa de recombinação é de 10%. E a probabilidade de nascer esse indivíduo é só se um gameta recombinante se encontrar com o gameta da fêmea. E como a gente sabe que a taxa de recombinação é de 10% e esses 2 gametas aqui são recombinantes, eu posso dizer que a probabilidade é de 5%, a frequência é de 5%. Mas não necessariamente você precisa fazer esse quadro. Você poderia
apenas analisar as possibilidades de gametas, porque nós sabemos que a fêmea só pode formar gametas Azinho, Bzinho. E aí você olha aqui na probabilidade que ele tá pedindo, que é um Azão Bzinho, o outro Azinho Bzinho. Um você já sabe que é da fêmea, com certeza o Azinho Bzinho é da fêmea. O outro Azão Bzinho é do macho. Se você descobrisse se esse Azão Bzinho é recombinante ou parental, você também conseguiria descobrir que é 5%. Nem precisaria você montar todo esse quadro. Bom, e como tarefa, eu quero que vocês façam os 4 exercícios para a sala e os exercícios dissertativos desse capítulo e me enviem com as resoluções. É isso, bons estudos!